2022 é o ano com o maior percentual de cadastros de candidaturas indígenas em meio ao aumento de ataques e invasões de territórios no país. Pautas que atingem principalmente os povos originários continuam estagnadas no Supremo Tribunal Federal e essa presença dos indígenas na política é um reflexo do risco jurídico, de acordo com o advogado ouvido pela reportagem que a gente acompanha agora, de Camilo Mota. Em meio ao aumento dos ataques aos povos originários no país, 2022 é o ano com maior percentual de candidatos declarados como indígenas para as eleições legislativas estaduais e federais. Foram 180 indígenas cadastrados no Tribunal Superior Eleitoral. Em 2018, foram 133. O aumento da participação indígena nas urnas reflete a inserção dos indígenas nos espaços de representação política, como evidencia Kleber Caripuna, coordenador executivo da APIB. Essa candidatura a gente avalia como muito positivo, né, esse crescimento. Isso quer dizer que o interesse, né, a participação dos povos indígenas nos espaços de tomada de decisão sobre, né, as legislações, sobre as políticas que afetam os povos, né, aumentou mais para estar nesse espaço. De acordo com o relatório anual sobre violência contra indígenas do CIMI, o Conselho Missionário Indigenista, 305 invasões ocorreram no ano passado em terras indígenas. Além disso, 176 indígenas foram assassinados e 148 se suicidaram, de acordo com os dados do estudo. Enquanto isso, as atenções voltadas para a Amazônia e aos povos indígenas em meio a ameaças, a flexibilização de regras e a falta de fiscalização dos órgãos ambientais, pautas que envolvem os povos indígenas e a preservação ambiental no país, seguem travadas no Supremo Tribunal Federal. Em abril, os decretos de Bolsonaro, que excluíam a participação da sociedade civil do Conselho Nacional da Amazônia, foram derrubados pelos ministros, devolvendo o direito aos indígenas e demais populações de participarem das decisões do Conselho. No entanto, o recurso extraordinário sobre o marco temporal não foi julgado pelo Supremo e não há previsão de análise. A tese propõe que apenas indígenas que estavam em determinado território tenham direito a ocupá-los, deixando populações vítimas de invasões e realocação, por exemplo, sem o direito a um território digno e seu. Para Rafael Modesto, assessor jurídico do CIMI, Conselho Indigenista Missionário, as candidaturas impactam no cenário nocivo, como pontua. Então, a gente tem acompanhado esse aumento exponencial, né, com relação às candidaturas indígenas para o pleito desse ano 2022, especialmente para a função de deputados estaduais, deputados federais. Dá sim no contexto marcadamente perigoso aos povos indígenas em função dos ataques, das invasões, de um cenário de risco no judiciário em função do julgamento do processo envolvendo o povo Xoclen, que discute a tese do marco temporal. Então, sem dúvida nenhuma, as comunidades indígenas, as organizações indígenas se levantam e colocam à disposição como candidatas e candidatos a importantes cargos, né? Como deputados estaduais, deputados federais. Então, isso sim está imediatamente relacionado ao contexto em que vivem. Esse contexto, repito, marcadamente nocivo, perigoso, de grandes possibilidades de interpretação ou de reinterpretação do nosso texto constitucional, de invasão, de violência nos territórios, do garimpo, do roubo de madeira, da pilhagem das riquezas naturais nas terras indígenas, né? Caripuna aponta a importância da presença indígena nos espaços responsáveis pela decisão do presente e futuro dos povos originários. No âmbito do movimento indígena, né, no âmbito das suas assembleias, enfim, principalmente a partir da década de 70, né, os povos indígenas discutem, debatem a política. Agora, no cenário da política partidária, essa inserção ela é muito mais recente, né, e talvez esse crescimento no interesse, né, das candidaturas indígenas nesses 3 últimos pleitos eleitorais demonstram, né, o quanto que a gente quer estar nesses espaços também que decidem, né, a vida, né, dos cidadãos e das cidadãs brasileiras, né, e não seria diferente para os povos indígenas.
Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.